A violência nossa de todos os dias. Falei até aqui da dificuldade do brasileiro de se assumir como um povo violento, racista, preconceituoso e que sente ódio. Essa interpretação em torno do pacifismo nacional se tornou presente de maneira permanente ao longo de nossa história. O leitor deve ficar intrigado, um pensamento não dissipado pela conversa exposta até este momento. Por que isso ocorre? Porque é como gostaríamos de ver o Brasil. Como achamos que o Brasil deveria ser. Temos certeza de que o Brasil deveria ser pacífico. E aí a inexistência de tragédias naturais notáveis, a ausência de conflitos bélicos acirrados, a escassez de um embate expressivo entre homem e natureza, tudo isso é visto tradicionalmente como um dos símbolos de nosso caráter tranquilo. O fato de o Brasil estar sob placas geológicas estáveis talvez tenha permitido à sociedade brasileira dirigir sua violência entre si ou para si. As placas geológicas estáveis talvez sejam a única coisa realmente tranquila no Brasil. Um exemplo de como nos vemos, quando ocorre uma decapitação de alguém pelo Estado Islâmico. Nós, brasileiros, ficamos horrorizados, aliás, como todo mundo. Mas decapitações semelhantes se mostraram um fenômeno frequente na rebelião de presos do Maranhão, do Paraná e, recentemente, do Espírito Santo. Já relembrei em outro momento que a história do Brasil é uma história de violência, ao contrário do que nos ensinaram na escola. Somos um país com um histórico de estupros, linchamentos e ataques variados. Somos um país que vive um clima social de guerra civil. Mas assim como os livros de história jamais trataram nossas guerras civis como tais, hoje poucos reconhecem que vivemos sob guerra civil. É difícil para o brasileiro admitir isso. Temos mais horror à nossa imagem de violência do que a violência em si. E a violência ocorre todos os dias. E a violência dos evangélicos contra os praticantes das religiões afro. A violência do homem contra a mulher. A violência do motorista contra o ciclista. Todos são alvo de violência sistemática, mas achamos que a violência do outro é endêmica, estrutural e sociológica, enquanto a nossa violência é episódica, acidental e fruto de indivíduos perturbados. É como nos enxergamos. Os números de mortes no trânsito e no Brasil são de fazer inveja a muita guerra. E aparentemente essa violência não nos choca. Temos um dos trânsitos mais violentos do planeta, com um índice de assassinato por 100 mil habitantes que supera, por exemplo, o índice de mortos na faixa de Gaza. Se alguém me pergunta, é mais seguro andar na faixa de Gaza do que em algumas faixas de pedestres no trânsito de São Paulo? Matematicamente a primeira deveria ser a escolha de cidadãos que desejam se sentir protegidos. O trânsito é uma metáfora trágica para a face violenta do Brasil. A cada 15 minutos uma pessoa morre nas estradas, ruas e avenidas do Brasil. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, em 11 anos o número de mortes em acidentes de trânsito triplicou, com dados entre 2002 e 2013. O trânsito mata algo em torno de 40 mil pessoas por ano, segundo as estatísticas do observatório. A Guerra do Vietnã, ao longo de 12 anos, matou 58 mil norte-americanos, e mais de 1 milhão de vietnamitas. Mas consideramos, com incrível espanto e sincera convicção, que a Guerra do Vietnã é violenta. Se matamos quase um Vietnã por ano nas ruas brasileiras, a questão crucial é que a violência é do outro, não nossa. É do sertão de Antônio Conselheiro, não minha. É carioca, não do paulista. É do paulistano, não do campineiro. Jamais ocorre comigo. A violência é sempre espantosa e inexplicável. Só tem sentido no outro. Isso é o que pensamos. Mas não há pessoas inocentes no trânsito brasileiro. Não há inocentes entre motoristas de ônibus, taxistas, carros privados, ciclistas, pedestres e motoqueiros. Todos estão absolutamente envolvidos na violência no trânsito. Por essa razão temos de discutir necessariamente o fim da barbárie no trânsito e buscar um modelo que enfatize a segurança dos mais frágeis, como pedestres e ciclistas, que enfatize mais o transporte público e reduza mais a necessidade dos carros privados. Faça um teste. Fique atento durante 5 minutos no trânsito e você verá pedestres atravessando a rua fora da faixa, ciclistas seguindo adiante no farol vermelho, motoristas em carros, caminhões e ônibus cometendo barbárie. Fora essa convicção só temos uma certeza adicional: o único inocente sou eu que escreve e você que me lê.
todos os outros são culpados. Este é um ponto importante para nós, a omissão da responsabilidade no ódio e na violência. Ninguém se inclui no problema. O preconceito precisa ser ensinado. Para eu dizer que um boliviano é inferior, tenho de definir o que é um boliviano, pensar na cultura boliviana e interpretar porque a minha cultura será superior à dele. Isso só se faz com aprendizado. Às vezes o preconceito é tão elaborado que, num lugar como a Inglaterra do século X, onde não havia judeus, William Shakespeare produziu uma obra antissemita, O Mercador de Veneza. Christopher Marlowe fez uma obra ainda pior, O Judeu de Malta. Mas ambos nunca conviveram com um judeu. Todos haviam sido expulsos da Inglaterra e só começaram a retornar no século XVII. Não há possibilidade de eu saber algo sobre antissemitismo se não fui educado numa cultura antissemita. Não se fala muito em antissemitismo no século XX porque essa é uma palavra e uma prática do século XIX. No século de Shakespeare, a palavra mais precisa seria antijudaísmo. Por falar em palavras, elas ferem. Palavras são armas, são o prenúncio de violências maiores. O primeiro passo para eu promover o genocídio ou assassinato de um grupo é estabelecer uma categoria cultural para esse grupo. Humberto Eco nos diz que há duas formas de proceder com esse tipo de ódio. No primeiro, estabelece-se o outro como feio. Como odeio feio, passo então a desconfiar e criminalizar esse outro que eu mesmo disse que era feio, justamente por não ser igual a mim. Foi o que a Europa fez com as bruxas ou com os negros. Mas há uma segunda forma, igualmente perversa, que segue vetor contrário. Primeiro a desconfiança, depois a feiura. Como já sou antissemita, tenho de criar na cultura a figura do judeu avarento, inventar o judeu maldoso, o judeu sedutor de moças, o judeu pedófilo, imagens que aparecem em caricaturas nazistas. O segundo passo desse procedimento é o campo de concentração. Por isso se diz que as piadas abrem os portões de Auschwitz. O humor quase sempre é a consagração dos preconceitos mais comuns. As comédias de Aristófanes ajudaram a condenar Sócrates. Peças como As Nuvens ou As Rãs são responsáveis pelo deboche da massa diante do intelectualismo e diante dessa questão sofisticada de pensamento. Sempre uma questão delicada e difícil de resolver. O humor pode ser base ou expressão de ódio e a repressão da piada tem um toque de censura e de fascismo. O debate é longo, mas não há dúvida, as palavras ferem, não são inocentes. Elas deveriam ser controladas, especialmente as politicamente incorretas, porque costumam trazer uma imprecisão. O politicamente incorreto traduz um preconceito, e o preconceito, entre outras características, é falso. Tenta estabelecer uma generalização. O exemplo clássico é a opinião machista e misógina de que mulheres dirigem mal, que não encontra apoio matemático. As mulheres matam menos no trânsito, e a proporção é brutal, em relação aos homens como motoristas. Logo, as companhias de seguro dão descontos às mulheres não por caridade, mas porque as mulheres têm menos perda total e menos assassinatos envolvidos do que os homens. Homens, considerando um tem morte no trânsito, são imensamente mais assassinos. Mas o preconceito resiste ao número. Se eu levar em conta a matemática, eu teria que dizer, tinha de ser homem, vai pra casa, seu João. A matemática é contra a direção masculina. O preconceito é uma defesa e não uma lógica matemática. Ele representa uma ideia para que eu me sinta melhor do que outro grupo. O preconceito não é empírico e, por não ser empírico, é quase sempre fruto de um senso comum. E o senso comum quase sempre é fruto de algo que nos defende de outra coisa. Para eu manter uma massa negra submetida em lugares em que os negros são maioria, e para que essa massa negra incorpore essa submissão, preciso ensinar que ele é inferior, que ele é descendente de Cão. Se ele nunca ouviu falar, tenho de dizer que é um dos filhos de Noé, por quem foi amaldiçoado. Cão e seu filho foram amaldiçoados e, pela tradição, foram para a África e se tornaram escravos. A vítima deve incorporar o preconceito para que a dominação ocorra. Para nossa dor, é frequente que o negro mesmo se torne racista. Precisamos exemplificar. O negro deve ser convencido da ideia absurda de que ele é feio. Posso fazer isso por meio de bonecas sempre brancas, de propagandas com modelos loiros e de olhos claros, com ideais de beleza distintos. Tenho de fazê-lo incorporar a ideia de que ele cabelo ruim no Brasil é sinal de cabelo não liso.
Isso explica o Brasil ser o paraíso da chapinha. Quando ele incorporar tudo isso, está apto a viver numa sociedade em que se torna o próprio censor. Logo, nesse caso, o preconceito nasce de uma necessidade econômica de dominação. Desse modo, o preconceito cumpre o que na teoria marxista é a função da ideologia: velar uma relação de dominação. Às vezes isso é mais claro, às vezes menos. Mas o marxismo não abarca todo o espectro da dominação e do preconceito. No caso do preconceito contra as mulheres, ele nasce de uma necessidade de afirmar o papel psicológico do homem, de um falocentrismo, de uma misoginia, que precisa excluir a mulher da autoestima. Há uma demanda pela mão de obra feminina submissa, mas há uma questão cultural forte e estruturada. O preconceito contra a mulher, a misoginia, é sólido e universal. É o preconceito mais antigo, estruturado e danoso de todos. E é possível que outros preconceitos históricos, como a homofobia, sejam filhos da misoginia. Basta lembrar que um homem homoafetivo é mais discriminado quando é mais feminino. Perdoa-se com mais indulgência um gay como Rock Hudson do que um que se vista como o que aparente ser mulher. É provável que a homofobia esteja contaminada por algo anterior e mais vasto: a misoginia. O defeito é ser mulher. O filme O Segredo de Brokeback Mountain foi algo novo ao trazer cowboys masculinos, casados, com filhos e completamente apaixonados um pelo outro. Parte do sucesso da obra é este: tolera-se melhor que sejam gays, desde que não aparentem o feminino. Gays mais femininos são mais atacados porque no fundo o que se ataca é a mulher, como se a mulher fosse um mal. As religiões reforçam essa ideia, ao dizer que o mal veio da mulher, de Eva. Porém, esse ataque, do ponto de vista psicanalítico, possivelmente é recalque de homens que durante parte da vida foram controlados por mulheres, como quase todos nós fomos criados e controlados por uma mulher na infância. A violência contra a mulher é histórica e cultural e deve aumentar à medida que a consciência feminina trouxer essa questão cada vez mais à tona para debate. Ela deve aumentar exatamente porque as mulheres, com toda razão e muita dignidade, estão enterrando um período histórico de aceitação da violência, estão enterrando séculos de tolerância ao assédio, séculos de ocultação da violência doméstica. Nós temos dias muito promissores pela frente, mas temos também violência. Os homens têm muito medo das mulheres. Violência, estupro e assédio fazem parte de um compromisso do homem para matar esse medo. O ataque a homossexuais e a mulheres, realizado dominantemente por homens, é um sinal de que hoje o grupo mais assustado da sociedade são os homens. Porque o espaço tradicional da identidade do homem está sendo fechado. O macho está se sentindo cercado. Chegamos ao absurdo de fazer uma celeuma nacional por conta de um texto de 1949 de Simone de Beauvoir. Foi quando o Enem de 2015 trouxe uma frase conhecida e antiga da escritora francesa e causou alvoroço: não se nasce mulher, torna-se mulher. Foi a afirmação que amotinou algumas pessoas que descobriram, enfim, a ideia escrita 66 anos antes. Beauvoir adota uma posição que existe há mais tempo ainda. O biológico feminino não é óbvio, mas parte de um processo que envolve a elaboração cultural de uma identidade feminina. O tema continua dilacerando o fígado de muita gente. Há quem acredita que ser mulher ou ser homem são dados da natureza e evidentes. É difícil explicar ao preconceituoso a diferença entre biologia e gênero. Quanto mais frágil a sociedade julga ser uma pessoa, mais atacará. As mulheres negras, estatisticamente, sofrem ainda mais do que as brancas. Misoginia e racismo são um cruzamento desastroso. Mulheres apanham todos os dias e, quase sempre, a agressão parte do companheiro. Existe uma cultura de estupro que consegue elaborar a frase mais canalha já criada pela nossa espécie: a culpa estaria na insinuação feminina. O racismo já é crime inafiançável, embora se condene menos do que se deveria por esse tipo de comportamento inaceitável. Já a incitação à violência contra a mulher infelizmente ainda não é crime da mesma força, é apenas falta de cérebro e de caráter que gera morte, dor e traumas. O preconceito contra a mulher a considera mais frágil, ainda mais apta a doenças. O fato de haver mais mulheres do que homens em todas as sociedades, menos naquelas que praticam o assassinato de meninas, é o fato de que a mulher resiste mais a infecções do que o homem.
Matematicamente, a mulher é mais forte. Se seguíssemos a matemática, quando está fazendo frio a mulher deveria dar seu casaco para o homem, porque a chance de infecção dele é maior. Então, sobrevivem mais meninas. A média de vida das mulheres é sempre maior em qualquer lugar do mundo. No Brasil, o estado com a maior longevidade é Santa Catarina. No mundo, as mulheres japonesas estão entre as mais longevas do planeta. Isso significa uma diferença muito grande, uma vida mais longa. Logo, o preconceito não se baseia nem na matemática nem na empiria, mas numa defesa. Ataco aquilo que eu temo. De alguma forma, todas as piadas preconceituosas são uma homenagem a uma identidade. Quanto maior a identidade, maior a força da piada. Quanto mais uma pessoa se afirma, mais a insegurança dos outros se define. Portanto, quando se conta uma piada sobre um paraíba ou sobre um gaúcho, é algo que me desafia naquilo que nasce de um medo. Se você pensar que os maranhenses denominam São Luís de Atenas brasileira do século XIX, se você imaginar que o Recife se denomina a Veneza brasileira, vai supor que aqui está um padrão que usa o modelo europeu. Jamais os maias, que são chamados gregos da América, serão usados como referência para os europeus. Jamais pensaremos que a Grécia se vê como a Yucatán da Europa, ou jamais pensaremos em Veneza como o Recife do Adriático, ou em Atenas como a São Luís dos Balcãs. O outro lado nunca compra essa ideia. Logo, o preconceito é um discurso elaborado, seguido consciente ou inconscientemente para estabelecer uma forma de manter contato. Sua principal arma é a generalização. Ou seja, quando um homem dirige mal, ele é um barbeiro, um incompetente, um aloprado. Quando uma mulher dirige mal, ela representa todas as quase 5 bilhões de mulheres do planeta. E, portanto, tinha de ser mulher. Quando um terrorista basco ou um irlandês explodia algo, quando Timothy McVeigh explodiu em Oklahoma, no coração dos Estados Unidos, um prédio público, todos eles eram loucos ou radicais. Jamais terroristas cristãos. No caso basco-irlandês, católico. No caso do Timothy, protestante. Qualquer árabe que atire o pau no gato é o símbolo de toda a violência árabe e islâmica que pode dominar o mundo. O preconceito generaliza e dirige meu ódio para um grupo diferente. E por isso que o ódio é aquilo que Leonardo Sakamoto se refere, com muita razão no livro que aprendi sendo xingado na internet, a um lugar quentinho. O ódio é uma das coisas mais agradáveis que posso emitir. Se eu lhe odeio e se você tem uma característica negativa, então acabo de exorcizar essa sua característica, que provavelmente dialoga com alguma minha. O ódio é um lugar quentinho, e é o seu aspecto de conforto psicológico que o torna perigoso. Porque ele não incomoda, ele agrada. Ele não me desinstala, ele me diz que eu, por ser homem e branco, sou necessariamente superior. O limite para esse ódio se chama lei. A lei é uma tentativa, com limitações, de estabelecer normas de consenso para impedir o uso da coerção. Quando bem feita, a lei representa uma certa unidade social. Quando seguida pelas pessoas, ela aumenta o consenso e diminui a coerção. Quanto mais houver crença no sistema jurídico legal, mais eu posso dispensar a coerção. O ser mais politicamente incorreto do mundo sabe que há limites para a liberdade, segundo as leis de todos os países. Há limites para a liberdade de expressão, por exemplo. O Brasil tem a liberdade de expressão como uma cláusula fundamental da Constituição, mas eu não posso defender um crime. Não posso chegar numa crônica de jornal e dizer que considero a pedofilia a coisa mais natural do mundo e que todos deviam praticá-la. Isso é incitação ao crime e não tenho a liberdade de dizer isso, pois fere a ética e a lei. Aceito que haja limites. A lei é castradora da violência ilegal e, nesse sentido, é uma castração desejável. Que aquilo que seja um defeito do emissor não seja interpretado como um direito natural. Se eu sou um emissor de ódio, contra negros, contra mulheres, contra gays, contra esquerdistas, contra conservadores, o que for, eu tenho que ser reprimido porque não há direito baseado no crime. Tenho direito a discordar do que é subjetivo, não criminoso. Os americanos chamam de blue line, metáfora advinda da cor azul do uniforme da polícia de lá, a frágil linha que separa a sociedade ordeira da barbárie violenta. A polícia, a lei,
O sistema de costumes e de regras garantidos pela punição seria um reforço dessa fronteira tênue que aparta, de forma invisível e delicada, a coesão social do horror. Ou seja, nossa sociedade caminha em paz como um elefante numa loja de cristais. O que ocorreu no Espírito Santo, em fevereiro de 2017, foi a ruptura da Berlim. A coerção entrou em colapso e, como nosso mundo tem pouco consenso, o pandemônio mesmerizou o país. Houve a desordem óbvia de bandidos estimulados pela falta de repressão. Houve o menos claro surto de saques feitos por cidadãos comuns até aquele instante. Como escrevi na época num artigo de jornal, Thomas Obesianaren de comeram moqueca capixaba lamentando tudo, mas entreolhavam-se como xoxo indisfarçável. Eu não disse. Posso dizer, com toda a tranquilidade, que eu, Leandro, não gosto de tal partido, ou que tenho tal orientação sexual, ou tenho tal gosto musical. Mas não posso dizer que negros são inferiores, porque, além de obviamente ser falso e de ser uma idiotice, essa é uma maneira de incitar o ódio. Não é coincidência o fato de que jovens negros, meninos de 18 a 25 anos, na periferia das grandes cidades, são alvo preferencial de morte. Ou seja, vive-se menos por causa desse preconceito. A morte violenta de rapazes de 18 a 25 anos é um verdadeiro genocídio. Ao expressar o preconceito, portanto, estou reforçando um assassinato. Não pode haver liberdade em torno disso. Eu não posso chegar dando um soco e dizer que é a minha maneira de me expressar, porque a lei pressupõe que isso seja agressão física. Não existe direito a partir de um crime, e as pessoas confundem liberdade com a regra social. Tenho direito de liberdade de expressão para dizer que eu prefiro Machado de Assis a José Alencar, que eu prefiro um carro a outro, que eu gosto mais disso ou daquilo. Não tenho direito ao preconceito. Isso não só tem que ser reprimido como criminalizado para que as pessoas entendam que racismo, misoginia, homofobia ou demofobia, desconfiança do povo, todos constituem gestos de ódio. Esse gesto de ódio institui a violência real.